Beleza, então. Então, o texto que a gente tem hoje é Lucas 15. Nós vamos ler do 11 até o 32, que é mais ou menos essa história que a Bíblia conta. Muitos chamam essa história de a história do filho pródigo, mas eu preferi dar um outro nome, que é a história do pai e dos dois filhos, né? Porque o filho pródigo é um dos personagens dessa história, que são compostos pelos três, que é o pai, o filho, que é o filho mais novo, e o filho mais velho. Então nós vamos ler aqui para dar um contexto, e aí a gente já inicia com as ideias. Deixa eu só... Você quer abrir um tablet aí, ou você quer que eu abra a Bíblia? Pega a Bíblia. Hoje o pessoal tá moderno, né? O pessoal tem Bíblia no tablet. Mas acho que eu vou esperar você abrir. Se você quiser abrindo também aí, Lucas 15. Sei que esse texto é bastante conhecido. Muitas pessoas utilizam, eu já ouvi muitas pregações sobre elas. Muitas mensagens desse texto. E a gente também deu uma estudadinha para tentar abordar de algumas outras maneiras, que possivelmente você não viu ainda. Então, Lucas 15, para quem chegou agora, capítulo 15, Lucas 15, versículo 11 até o 32. É uma leitura longa, porque é importante que todos acompanhem também, porque não dá para fazer sem ler o texto, né? Porque ele é cheio de muitas coisas interessantes que a gente pode comentar. É legal para você ir acompanhando e também sugerir alguma coisa aí que tenha passado pela sua cabeça. E faça perguntas e participe mesmo. A gente queria muito que vocês participassem, certo? Tô vendo que a gente está com 25 pessoas aqui, já dá um número legal pra gente começar. Vocês estão com a Bíblia aberta? Já a gente vai ler aqui. Vamos lá. Leia, que está em espanhol. Então eu vou ler. Todos acharam? Lê bem alto. Acho que todos acharam. Abre na Bíblia Online também. Tem outras opções aí para você abrir. Vamos lá então. A partir do 11, esta é a versão que eu tenho aqui. E Jesus disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me corresponde. E ele lhe repartiu os seus bens. Não muitos dias depois, o filho menor, juntando tudo, partiu a um país estranho. E ali gastou a sua parte vivendo perdidamente. Quando ele havia gastado tudo, veio uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então foi e se cercou de alguns cidadãos daquele país. E ele mandou a seu campo apacentar os seus porcos. E desejava encher os seus estômagos com as comidas que comiam os porcos, mas nada lhe dava. Então, volvendo a si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão de sobra, e eu aqui passando fome? Eu vou me levantar e vou até o meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra ti e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi até o seu pai. E quando chegava, seu pai lhe viu e sentiu compaixão dele e correu até o encontro dele e lhe encheu de beijos. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra ti e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Vamos, tragam a melhor roupa e a melhor túnica, e põe um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. E traz o bezerro gordo, mata-lo, e vamos comer e nos alegrar, porque este filho estava morto e ressurgiu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a regozijar-se. E o seu filho maior estava no campo, e quando veio e chegou próximo à casa, ouviu músicas e danças, e chamando a um dos criados, perguntou o que era aquilo. E ele respondeu: o seu irmão voltou. Seu pai matou o bezerro gordo, porque havia recebido sã e salvo. Então, esse ficou nervoso e não queria entrar.
saiu seu pai e lhe rogava que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: Olha, por tantos anos eu te servi e nunca te desobedeci em nenhuma ordem, e você nunca matou o melhor cabrito para me alegrar com meus amigos. Mas quando vem este teu filho que consumiu teus bens, mata para ele o melhor bezerro. E o pai lhe disse: Filho meu, você sempre está comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era necessário fazer festa e nos alegrarmos, porque este, o teu irmão, estava morto e ressurgiu, estava perdido e foi encontrado. Ótimo. Então, acho que todos conhecem a história, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Seguinte, Jesus vai contar uma história de um pai que tinha 2 filhos, né? E esses 2 filhos eles tinham comportamentos muito diferentes, né? Um filho, o filho mais novo, ele queria a independência do pai, ele queria que o pai lhe desse toda a sua herança, para que ele pudesse desfrutar dessa herança num país muito longe, né? O que a Bíblia diz que era um país realmente muito longe. Então esse filho, o pai acabou cedendo esse dinheiro para o filho, e aí o filho gastou ele de forma dissoluta, como vai dizer algumas versões, e perdeu todo esse dinheiro. Aí aconteceu, o filho realmente, então logo em seguida o filho precisou trabalhar com porcos, e depois nós vamos explorar um pouquinho o que significa isso, toda essa simbologia dessas parábolas, da parábola de Jesus. E aí o filho precisou trabalhar, e então ele acabou tendo que cuidar de porcos. E quando ele estava cuidando dos porcos, ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. E aí ele caiu em si, viu a situação que ele estava, e lembrou que ele tinha um pai que podia, que ele poderia ser bem sustentado ali, na condição de trabalhar para o pai. Então ele começou a Bíblia diz que ele se levantou e foi atrás do pai. O pai, vendo que ele estava chegando, correu na sua direção, abraçou ele e eu acredito que muito emocionado por ter visto o filho voltar. Essa para mim é uma das cenas mais bonitas da Bíblia. E então o pai, vendo o filho, abraçou ele, pediu para que os servos entrassem na casa, trouxessem roupa nova, trouxessem anéis, e que eles iam fazer uma festa para comemorar a volta do filho. Essa é a primeira parte da história. Então eu queria fazer algumas apontações nessa primeira parte. Primeiro, nós precisamos saber que o público do qual Jesus estava direcionado era o público judeu, né, que era o qual ele fazia parte. E então é possível que quando ele estava contando essas histórias, tinham todos os tipos de pessoas ali, né? Tinham prostitutas, tinham pessoas do alto escalão judaico, e tinham então um misto de pessoas ali que estavam ouvindo Jesus, certo? Então nós precisamos entender isso para saber para quem ele estava falando aquilo. Era para esse povo então que se identificaria com todos esses personagens. Quando o texto diz que o filho mais novo pediu os seus direitos, talvez o público tivesse se chocado, porque isso só seria possível, a concessão da herança só seria possível se o pai tivesse morto, né? Porque a lei judaica dizia que o filho só poderia se apropriar da herança do pai quando o pai estava morto, ou então por um outro motivo que o pai estivesse na ausência. Mas então o desejo do filho de querer ser independente, ele na verdade acabou enterrando o pai dele, né? Porque ao dizer assim: pai, eu quero que é meu, me dá parte dessa herança, ele estava dizendo: pai, para mim você morreu. Para mim eu não quero mais dividir com o Senhor a comunhão. Para mim você morreu, o que me importa é o que você tem para me dar. E dentro desse contexto nós vemos que essa é talvez a ação que muitas pessoas têm tido. Você quer comentar alguma coisa nessa primeira parte? Acho que é mais dizer isso mesmo, que o que o filho faz é uma desonra ao pai. Porque, inclusive, a lei judaica diz, em Êxodo, que o filho deve honrar o pai e a mãe. Então, o pai tinha todas as procedências legais para
para desonrar aquele filho, para fazer daquele filho não mais um filho, né? Deserdar aquele filho, porque ele acabou de desonrar o pai. A sociedade judaica era uma sociedade patriarcal, né? Ou seja, a figura do pai era a autoridade máxima dentro da casa. Então, isso significa que o filho acabou que desejando a morte do pai pelo simples desejo de querer ser independente do pai. E isso me lembra uma referência a Adão, né? Que quis realmente ser independente do pai, quis sair da casa do pai, da guarda do pai e viver a sua própria vida. Então, nós precisamos entender que quando o filho está pedindo isso, quando ele está desejando de volta a herança dele, de volta não porque ele não tinha, né? Mas quando ele desejou ser independente do pai, isso fez com que ele matasse seu pai. É como se ele tivesse dito assim: pai, para mim você não representa mais nada, eu só quero o que você pode me dar. E aí, você quer comentar? O que ele diz, é isso que ele diz: pai, você está morto. Mesmo que você não esteja, eu queria que você estivesse. Eu acabei de te matar nesse momento. Acabei de te matar, tudo que você representa para mim nesse momento caiu. E aí o pai, né, que acabou superando as expectativas, ele acaba que dividindo mesmo a herança com o filho. Ou seja, ele não ficou tentando negociar com o filho. Não, filho, vamos pensar melhor nessa hipótese, vamos analisar melhor o que é isso. O pai simplesmente, em um caráter de amor, acabou concedendo. Só que aí tem uma questão muito interessante, que Jesus vai contar a história e ele fala que foi o filho mais novo que fez isso, né? E dentro da sociedade judaica, o filho que era primogênito, ou seja, o que era mais velho, que tinha um direito maior sobre o mais novo, né? Então vamos supor que esse pai tivesse morrido e o filho mais velho consequentemente teria o direito maior sobre o filho, se não me engano era o dobro, né? O filho mais velho tinha direito a 2/3 e o mais novo a 1/3. Então, porque essa questão de ser primogênito era muito importante dentro da história judaica, né? O primogênito ele tinha alguns benefícios. Então o pai acabou, a Bíblia vai dizer que o pai acabou dividindo essa herança entre eles. E isso era realmente um absurdo, porque o filho primogênito é que merecia o mais, né? Que era aquele que merecia e tinha mais direitos diante do outro. Alguns vão dizer que eu andei lendo algumas coisas, alguns vão dizer que o filho mais velho inclusive chegou a receber essa herança, mas como o relato bíblico eles não são muito claros em relação a isso, eu ainda fico com o pé atrás, mas alguns dizem que ele realmente recebeu essa herança. E aí, também tem uma outra questão, que quando um filho mais novo tivesse perdido a cabeça, quando ele estava meio perdido, assim, como fosse meio, como é que o povo fala, meio fugindo dos trilhos, o filho mais velho, ele tinha como obrigação de chamar o cara para tomar um café e falar assim: olha, escuta, vamos pensar melhor na sua vida, você está muito precipitado, vamos analisar. Então, essa era a obrigação do filho mais velho perante a lei, essa era a recomendação, que o filho mais velho tinha que segurar a onda ali e falar pro filho mais novo assim: aguenta poucas pontas aí que você tá se precipitando demais, né? Eu acho que a lei fala disso e é o normal, né? Acho que sim, qualquer um que vê algum irmão ou alguém querido fazendo isso, a tendência natural é dar um toque, é falar: não faça isso. Talvez esse não seja o melhor caminho. Tá certo. Então, e aí o filho mais velho acaba por se omitir, né? Ele não acabou deixando quieto. Alguns vão dizer que ele realmente não optou por não falar nada porque a herança dele também estava garantida, como se ele tivesse lucrado com o erro do outro, né? Então o filho fica nessa condição de cegueira e talvez coberto pelos seus desejos, ele acaba indo para longe da cidade. Vai dizer que ele foi para um lugar bem longe e fora da cidade onde o pai estava. E o que a gente pode entender como isso? A gente pode entender que realmente ali, como você imagina, era um vilarejo, então como se fosse uma cidade pequena. Quem mora em cidade pequena sabe que qualquer noticiazinha se espalha, né? Então o filho acabou optando por sair daquele lugar por causa dessa ofensa que ele tinha feito ao pai. Isso era uma coisa muito grave.
afrontar ao pai dessa maneira era uma maneira que afrontava a moral da cidade. Então o filho optou por realmente sair desse lugar e fazer as suas maluquices fora, né? Porque ele talvez não fosse aguentar ficar ali. Então essa é uma das opções que eu percebo, que ele realmente teve que sair daquele lugar, ir para um lugar longe do pai, além disso representar também a questão de não ter a comunhão com o pai. Ele preferiu não estar junto com o pai por essa questão de ter afrontado ele. Então ele acaba desejando mais os seus próprios desejos do que a própria família. Ele optou por realmente avançar mais no sentido de se satisfazer do que realmente de participar e ter a comunhão com a sua própria família. Então o filho fica nessa condição de cegueira, né? E a Bíblia vai dizer que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente. Alguns usam essa palavra dissolutamente. E eu andei pesquisando, não sei falar como é a palavra, mas no grego, essa palavra dissolutamente, ela não se refere a uma questão de cair na prostituição, mas como a maioria das pessoas pensam e dizem, mas é uma ideia de que ele vai gastando sem se preocupar muito bem com o futuro. É mais ou menos como se você fosse desperdiçando mesmo, né? Sem querer, assim, sem se preocupar com o que fazer com aquele dinheiro. Mais ou menos como a gente faz com cartão de crédito hoje. Vai gastando e aí quando você vê, você já acabou por estourar o cartão. Então assim, depois mais pra frente, quem acusa ele de ter usado com prostitutas, com bebedices, foi realmente o filho mais velho, que acabou por enganar. Mas a Bíblia, no grego original, vai dizer que realmente ele acabou de forma dispensada usando esse dinheiro que o pai tinha lhe dado. Então é possível que... E aí surge um outro apontamento que eu percebi, no versículo 16, leia para mim, Lucas, por favor. 16. É o versículo 16, isso. Fala assim: desejava comer, encher o estômago assim como os porcos, mas nada lhe dava nada. Então, ao ler isso, eu percebi que é bem provável que ele tenha pedido, de repente, para as pessoas na rua, vendo essa condição de não ter nada e estar junto com os porcos, ele tenha talvez pedido, e a Bíblia vai dizer que ninguém deu nada para ele, né? Talvez pelo motivo também de que ele não era daquele lugar, e aí as pessoas reconheceram que ele era um judeu e sabiam que ter trabalhado com porcos é uma coisa meio que, assim, você é o baixo escalão da sociedade, então talvez essa é a percepção que as pessoas tenham feito para não dar nada para ele. Então, sem contar com um outro apontamento, que trabalhar para um gentio, ou seja, para alguém que não fosse judeu, era algo que era proibido entre judeus. Quando você vai analisar o texto, por exemplo, lá de Atos 10, 28, ele diz assim: eu lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Ou seja, aquele menino estava numa condição totalmente indigna em relação à sua origem, né? E aí cuidar de porcos era também um trabalho muito degradante para ele. Era uma coisa que realmente ofendia a moral judia, né? Até hoje o porco é um animal tido como imundo pelo povo judeu. Então ele, sendo judeu, indo trabalhar com os porcos, né? Indo, de certo modo, morar com os porcos, né? Também tem muito a ver com isso também, que o filho longe do pai vira bicho, né? Ele não... Ele bestializa, né? Ele se bestializa. Ele pode não virar externamente, mas ele vive como um bicho. Tem essa relação essa também. E aí, só para ilustrar isso que nós estamos dizendo, lá em Levíticos 11:7, o texto diz assim, está falando em relação aos costumes judaicos, e fala assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. E aí a lei judaica falando realmente que os porcos, eles não devem ter essa comunhão com os porcos. E aí um outro texto também que traz isso é Deuteronômio 14:8, que diz assim: nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Está falando em relação à comunhão, né? E o mundo vos será, não comereis da carne deste, que é isso que o Luciano está falando.
e não tocareis nos seus cadáveres. Ou seja, se não pudesse tocar nem no cadáver, quanto mais cuidar de um porco. Né? Então era realmente uma condição muito degradante para o povo judeu. Então, você imagina Jesus contando tudo isso para as pessoas, e as pessoas se chocando cada vez mais. Então quer dizer que ele ofendeu o pai? Meu Deus, que menino. Então quer dizer que ele foi cuidar de porcos? Meu Deus, que situação. Então era realmente, eu imagino que o povo deve ter se chocado um pouco com essa história de Jesus. Quer comentar alguma coisa? É quase como dizer na nossa cultura hoje que ele bateu no pai, por exemplo. Por mais banalizado que esteja isso, ainda é um valor muito, muito rígido da nossa cultura, esse respeito com o pai. Então era uma forma dele dizer que deu um tapa na cara do pai e foi trabalhado da pior maneira possível. Na prostituição, apesar do texto não fazer essa relação, mas na nossa cultura atual, em relação à imundícia, é como se fosse isso. Assim. Ele foi trabalhar com o que de pior ele poderia trabalhar. E aí o texto vai dizer que ele realmente chegou numa condição que ele teve que ele sentiu o desejo de comer as alfarrobas dos porcos. E as alfarrobas, elas davam nas alfarrobeiras, que é realmente não sei se é uma... Sou ruim de biologia, não sei se é uma raiz, mas é como se fosse uma folha de palmeira, só que um pouco menor. E eles comiam isso, né? E ele acabou comendo isso aí, que era uma condição muito... que também testificava que era uma condição horrível para ele. E aí, de repente, ele nessa condição toda, talvez sentindo falta de casa, ele se lembra de que ele tem um pai. E aí ele invoca uma justiça própria, né, dizendo assim, putz, aqui tá horrível, mas talvez meu pai me aceitaria numa condição de ser o seu empregado. E aí nós vamos ver esse texto aqui, mas nós vamos ver mais a fundo. Nós vemos que essa palavra trabalhador, que alguns usam escravo, alguns usam servo, ela, dentro do contexto da língua, existe 3 variações. Uma se refere a um escravo mesmo, que é esse que é um escravo que está condenado à escravidão. A outra se refere a como se fosse um servo que fosse um filho adotivo, que vivia ali na casa e ele trabalhava para poder comer. E esse terceiro sentido, que eu não esqueci, que chama míssil, que se não me engano é míssil, que ele se refere realmente a um trabalhador temporário, ou seja, mais ou menos como se fosse... vamos supor, nós estamos construindo uma casa e a gente precisa de alguém para levar o saco de areia. Aí tá passando um cidadão lá, a gente chega para ele e fala assim, escuta, você gostaria de levar esse saco lá para dentro? Eu te dou tanto. E aí o cara vai lá, faz esse trabalho e quando ele termina ele tá livre, assim, no outro dia, como se fosse um freelance, né? E aí o filho, com essa mentalidade, ele chega pro pai e fala assim, ele pensa, se eu talvez trabalhar com o pai, eu posso ter uma condição um pouco melhor em relação a essa que eu tenho hoje. E aí ele se lembra, e a Bíblia diz que imediatamente ele levantou e foi. Ele simplesmente, acho que deu aquela sacada, e aí ele realmente falou, não, agora dá pra eu voltar pro meu pai. Tem uma pessoa que está fazendo um comentário, eu queria ler aqui. Sabe quando você está em pecado e tem até vergonha de orar? Acho que o filho pródigo estava nessa situação, exatamente. Ele estava nessa condição, ele já tinha se perdido como filho, a identidade de filho. Ele disse assim, acho que o que eu fiz com o meu pai foi tão grave que ele não vai querer nem olhar para minha cara como filho. Ele vai, talvez se eu tentar comprar a confiança dele como servo, seja uma condição real. E quantas pessoas não têm vivido nessa condição, né? De tentar comprar a dignidade de Cristo, de Deus, né? Eu acho que também essa coisa de você estar em pecado e às vezes ter vergonha de orar, também tem muito do certo pragmatismo religioso que é passado pra gente, de que, bem, se você está em pecado, as suas orações são interrompidas, Deus vira as costas para você. Chateadinha. Como se Deus fosse uma namorada birrenta, que se o namorado não faz o que agrada, ela vira as costas, não atende o telefone, nada. E a gente aprende que Deus é um Deus gracioso, um Deus cheio de graça nunca vai fazer isso. E isso acontece muito, porque às vezes a pessoa está com vergonha de orar,
E ela faz o que os casais fazem, os casais mais velhos fazem, fica sem conversar. Ela fica sem falar com Deus. Como se o tempo fosse curar aquilo, né? Eu vou passar 3, 4 dias sem falar com Deus, aí daqui a pouco se resolve. Daqui a pouco eu já dou um abraçozinho ali, tô ouvindo uma música no carro, mando um glória a Deus. E vai mais ou menos por aí, até que acha que tá tudo bem. Que tá tudo bem. E que na verdade às vezes nem tá tudo bem por causa disso, né? Porque você quer resolver por si próprio, igual a Carla tá falando ali. É realmente uma condição de autojustificação. Você se imputa a própria pena, né? Você dizer assim, bom, não importa o que Deus pensa, o que eu sei é que eu ofendi ele, que eu ofendi o Pai, né, que faz essa representação do que é o Pai, né, que é Deus. Eu ofendi, então agora eu não tenho mais direito de chegar sobre ele, né, porque foi realmente uma ofensa muito grande. E aí o filho começa a ensaiar a frase, né, começa a pensar, bom, como é que eu vou chegar no meu pai? Qual que é a maneira que eu posso abordar que ele vai entender o que eu estou querendo dizer? E aí, talvez também consumido por essa ideia de que eles não têm mais essa identidade de filho, ele chega pro pai e diz, pai, pequei contra ti e olha só, eu não mereço ser digno. Ele mesmo já estava condenando ele mesmo. Isso realmente é muito triste, porque um filho que imputa sobre si uma condenação, ele realmente já perdeu essa noção de que ele é o filho. A Isadora está dizendo assim, mas isso quem coloca a gente é o mundo. A questão de ser indigno, não merecedor do amor e do perdão. Eu concordo com ela, mas eu digo também que a gente tem que existe essa carga mesmo do mundo que vai estar sempre apontando pra gente. A Bíblia vai dizer que Satanás é o acusador, né? E realmente ele faz o papel de acusador. Porém, eu creio também que todo ser humano ele tem esse hábito adâmico de se esconder e se culpar o resto da vida. Mais ou menos perceba como é que foi o movimento de Adão quando ele pecou. Primeiro ele culpou os outros e depois ele se culpou. E tendo essa culpa, ele acabou se escondendo. Mais ou menos como esse filho fez. Ele se viu naquela condição de ruim e ele acabou dizendo assim, bom, realmente sou um desgraçado. Sem reconhecer que talvez o pai estivesse num lugar distante querendo que ele voltasse. Então acho que assim, existe esse lado também, que é o lado que acusa, que nos acusa, mas também existe um grande senso de autojustificação dentro de nós mesmos que acaba nos culpando, né? Você queria comentar? Você falou do lado do mundo, do lado de nós mesmos, da autojustificação. E eu acredito também que tem o lado da religião também, que coloca esse peso. Como eu disse há pouco, esse pragmatismo religioso que coloca a carga sobre si. Quando Jesus diz aquele texto, um dos mais conhecidos, mais bonitos, venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele falava isso na condição de um rabino, de um mestre. Uhum. E na época dele, que ele viveu, existiam outros rabinos também. Pelo menos 2 grandes rabinos, que era Hillel e Gamaliel, que eram 2 grandes mestres da época. Então quando ele fala isso, venha a mim você que está cansado e sobrecarregado e eu vou te aliviar, ele está falando justamente do fardo, que é a mesma palavra para doutrina. Então venha para mim você que está cansado dessa doutrina, desse peso da religião sobre as costas, e eu vou aliviar você. Então tem esses 3 lados mesmo, realmente. Tem o lado do diabo, mas tem o lado do ego absoluto, nós, e também tem o lado da religião que acaba atrapalhando. Uma vez eu vi alguém, não lembro quem que era, talvez, se não me engano foi o Evaldo Ramos, falando que uma vez perguntaram para ele por que ele era cristão e por que ele não era budista, por que ele não era de qualquer outra religião. E ele diz que a única coisa que encanta ele no cristianismo é que ele pode olhar para a divindade e dizer Pai. Que as outras divindades são divindades que têm essa relação de barganha, de troca e benefício com os fiéis. E que com Deus do cristianismo, né, entre aspas, do cristianismo, nós somos monoteístas, nós acreditamos que existe somente um Deus, mas esses outros deuses que são ideias, eles realmente não têm essa aproximação de poder dizer para ele, Pai, obrigado, sabe, ter essa comunhão. E é isso que eu acho que Jesus quis enfatizar nessa parábola, dizer assim, bom,
existe alguém que pode te conceder tudo, mas existe alguém, não é alguém que vai te dar tudo, é alguém que é seu pai. Ou seja, tudo que é seu é dele, tudo que é dele é seu. Né? Então eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, assim, que vai contra o discurso religioso, né? Que é essa que você, por exemplo, ele citou aqui os dois rabinos. Os dois rabinos tinham plena condição psicológica e cognitiva de dizer, de ter o conhecimento de Deus, de poder escrever sobre isso, de poder escrever, não porque eles não escreviam muito, né? Mas de comentar sobre isso, mas nenhum deles ia tirar um fardo que Jesus Cristo podia tirar sobre as pessoas. Então eu acho que existe essa diferença, né, do Deus que é um Deus real, que participa, que é co-participante da vida do fiel, e existe um Deus que é uma ideia, que está num lugar onde a gente não sabe onde que está, a gente acha que é um céu, sei lá o que a gente pensa, e que é um Deus que ele não é relacional, ou seja, é um Deus que só tem uma relação de trabalho, que é essa relação que o menino quis resgatar. Dizia, vamos fazer o seguinte, já que agora eu feri o ego dele, então agora eu preciso trabalhar para pagar as minhas dívidas com ele, talvez uma dívida moral, como o filho acabou fazendo, e aí então quando eu tiver pago tudo isso, aí então eu posso desfrutar da comunhão com ele. E essa é uma ideia extremamente religiosa, porque põe o nosso esforço como... Bom, é o seguinte, começa pelo seguinte, nós não vamos conseguir pagar o débito que nós temos com Deus. Isso é talvez uma das coisas assim que nossa igreja contemporânea tem esquecido muito, que é essa questão de que Jesus Cristo já pagou todos os sacrifícios e não há mais nada que a gente possa fazer para merecer isso. Talvez essa é a cabeça do filho pródigo nesse momento. A gente vai até entrar mais nisso na hora que a gente falar do pai recebendo o filho, mas totalmente, né? Acho que o Thiago está perguntando ali, será que na nossa natureza não existe um pouco do filho pródigo? Com certeza. Totalmente, nós somos o filho pródigo. Eu acho que de todos os personagens nós temos um pouquinho, com exceção do pai. Ele não tem esse amor todo para dar. Mas quando Jesus conta essa história, eu acredito que ele faça essa inversão, né? Ele diz, hoje você é o filho pródigo, mas amanhã você é o filho mais velho. E aí quando você for o filho mais velho, você vai querer fazer a mesma coisa que o filho mais velho fez com o filho pródigo. Então eu acho que existe essa relação quando Jesus conta essa história também, né? E se a gente for fazer uma analogia total com o nosso tempo, é justamente isso que acontece, né? Nós somos o filho pródigo, nós viramos as costas para Deus, e quando Deus nos aceita de volta, quando nós voltamos e Ele nos recebe, a gente passa a ser esse filho mais velho com os outros filhos pródigos que ainda estão por aí. Bem, exatamente essa é a relação que é feita. A gente vai entrar isso mais um pouquinho pra frente, mas só para dar uma continuidade aqui, só ver que alguém falou ali, com certeza, tô querendo, o Thiago diz assim, querendo a nossa parte de algo que achamos que temos direito, e dando a cara para bater. E apanhando muito, e apanhando muito mesmo, porque... esses dias a gente tá ouvindo alguém dizer essa questão de me dar de volta o que é meu, né? E o cara dizia assim, dá de volta o que é meu, o que você merecia é a morte. Então você tá pedindo a morte de volta, pedindo a condenação mesmo, pedindo que realmente você seja condenado a continuar comendo lavagem e continuar cuidando de porco, é isso que você quer? E se você quiser, não é o Deus que você conhece, porque o Deus que é o Deus Pai, é o Deus que vai querer sempre que o filho volte para os seus braços, né? E aí a Carlinha disse assim, com certeza, alguns de nós nos encontramos em lugar do filho pródigo, e outros de nós no lugar do filho que ficou. Exatamente, talvez é por isso que eu tive esse cuidado de não dizer que a parábola é do filho pródigo, porque ele é um dos personagens. A gente tem outras abordagens com os outros personagens. Só para dar sequência aqui, deixa eu ver o que o Nicolas falou. Vocês acham que de alguma forma poderia nos encontrar na figura do pai? Bom, eu acho que a gente não tem condição suficiente para amar dessa maneira maluca de deixar o filho ir e depois de ter essa recepção calorosa. Assim. Eu acho que não, porque a figura do pai é muito exclusiva. A figura desse pai gracioso é muito exclusiva. O que acontece, se a gente fosse fazer uma conjectura do que acontece após essa história, a gente poderia pensar que o filho pródigo não vira o filho mais velho. Ele vira um filho que copia o pai. Que realmente que herda do pai o que ele é. Que acaba sendo dispenseiro
dessa graça que não está nele, mas vem do Pai para ele e ele acaba sendo dispenseiro dessa graça. E por isso que entram as outras questões. Se o filho continua longe de casa, ele perde essa referência, né? Ele não sabe mais quem ele é. Como o texto mesmo coloca, ele estava num lugar que ele não sabia quem ele era. Ele não tinha um nome, ele não tinha identificação. Isso só volta para ele, um pouquinho mais para frente no texto, quando o pai encontra com ele. O pai faz questão de resgatar essa identidade de filho dele, né? Então, só para dar continuidade aqui, e aí o texto vai dizer que o filho diz: pequei contra ti e não mereço ser digno. Isso é realmente uma condição muito triste. Muitas pessoas têm vivido dessa maneira e isso é terrível. Eu conheço pessoas, Lu, que dizem dignas da graça, dizem: não, eu sei o que é a graça, mas continuam nessa condição de dizer: eu sou coitadinho, olha aqui, eu aqui comendo alfarrobinha, não sei o que lá. Então o cara fica nessa condição, como se Cristo não representasse mais nada para ele, né? Que essa é a reconciliação, né? A figura da reconciliação. O Vinícius está falando: e à medida que nós apanhamos, Deus destrói o nosso ego, para que nós caiamos em nós mesmos. Exato. E percebamos que quando voltamos ao Pai, ao invés dele nos julgar, ele nos recebe de braços abertos. Exatamente isso, né? E é justamente esse termo que a Bíblia usa: o filho caindo em si, né? Que esse start, né? Meu Deus, quem sou eu? Tendo essa imagina eureka, tipo, meu Deus, caiu em si. E o Otto Maduro vai dizer que o pecado, o que é o pecado, né? Quando alguém está numa condição de ridículo sem perceber que ele é ridículo. Então é exatamente isso. Ele está comendo lavagem de porco e não sabe, está adorando lavagem de porco, aquilo é um banquete para ele. Então é essa condição que Deus vem nos resgatar, né? Dizer: não, você não está aqui para comer comida de porco, você está aqui para sentar na mesa comigo e dizer quem você é, quem eu sou para você. A Calinha diz: como a gente é burro de achar que somos indignos. É essa condição mesmo, é mais ou menos isso que eu percebo, né? A gente realmente acaba nessa ignorância de acreditar que nós somos indignos. A Bíblia, a palavra de Deus, é esta denúncia, dizendo assim: você não tem condições. Mas também é o anúncio de que Jesus Cristo já veio. Eu acho que essa segunda parte algumas pessoas não entenderam ainda. De que você não é... Tudo bem que Paulo vai dizer que todos caíram, né? Todos não têm glória nenhuma, mas Jesus Cristo veio restaurar isso. E acho que essa parte da história algumas pessoas acabam por deixando de lado. Sim, vamos prosseguir aqui. E aí ele vai dizer que ele merece essa dignidade, e então que o filho não precisa fazer nada. Muitos dizem assim: Deus, não me abandone, deixa eu trabalhar para você. E fica nessa condição no muque, do próprio esforço, da meritocracia. E aí o pai vai inverter essa lógica, e aí a Bíblia diz que o pai, ainda estando longe, o viu e correu. Ou seja, o pai identificou quem era o filho dele lá longe, talvez pelo caminhar, né? Talvez pelo andar. Acho que uma coisa interessante também é falar que esse pai que deixa o filho ir com a herança não é um pai relapso. Ele é um pai que sofre também a ida do filho embora, assim. Eu imagino, assim, fosse no nosso tempo, esse pai ia ser um pai que todo dia no campo ia correr para a porta da fazenda, todo dia, para ver se o filho está voltando. Ou ele está lá supervisionando os empregados e está olhando para a estrada para ver se o filho está voltando. Então, não se trata de um pai relapso, mas de um pai que tem tanto amor que esse amor gera a liberdade. O Luciano mesmo, né, quando você volta o Luciano não mora, ele mora no Londrina hoje, mas ele não era daqui. E quando você volta para sua casa, você imaginar que seus pais eles ficam exatamente isso, na porta esperando você chegar para poder dar um abraço. E essa é a condição. Deixa eu saber o que está perguntando ali. Isso quer dizer que independente do que façamos, sempre há arrependimento e perdão? O que você acha, Lu? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu acho que ela quis dizer assim, que não importa o que a gente faça, sempre vai ter arrependimento e perdão da nossa parte. Se há perdão da parte de Deus? Eu acho que da parte de Deus eu concordo sim. Totalmente. E acho que uma coisa que sempre tem que ser dita em relação ao arrependimento é que arrependimento não é um concordo que errei, não é um ficar triste. Putz. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que é mudança de comportamento, mudança de preocupação.
ou expansão do modo de pensar. Hoje eu pensava até 5. Então eu errei, eu me arrependi, então eu expando meu modo de pensar. Agora eu penso 10. Então quer dizer que se eu penso 10 e não penso 5, eu não vou cometer os mesmos erros de 5. É expansão, é caminhar. Arrependimento é continuação. Perdão da parte de Deus. Da parte de Deus, Deus é esse pai que perdoa, que recebe em casa, que põe o título de novo de filho. Que também é uma coisa que a gente poderia abordar numa outra oportunidade. Mas o pai é essa figura de Deus. E Jesus Cristo, quando ele está dizendo esse pai, ele está falando de Deus. Essa é uma tipificação de Deus. Né? Então, só prosseguir aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. O pai, então, muito longe correu, e aí essa pra mim é uma das cenas mais bonitas da parábola. E eu fico imaginando assim, mais ou menos, o pai com uma certa idade, né? Assim, fico pensando assim, um pai já mais velho, e aí com aquelas roupas assim, esperando o filho mesmo, e aí ele sai correndo. Eles usavam aquelas chinelas, né, antigamente, então imagina ele correndo, assim, as sandálias, né? Imagina ele correndo, e as sandálias batendo assim, e aí ele olha o filho cheio de lágrimas já nos olhos, pronto para abraçar, e aí ele dá um abraço no filho, assim, pega na bochecha dele, olha para ele e fala: filho, como eu te esperei. Algo mais, já que você falou agora um pouco da história de Jesus chocar os judeus, essa coisa que parece tão pequena assim, do pai correr em direção ao filho, também acabava chocando muito os judeus. Porque não era da cultura dele homem correr, homem não corre, homem não corria. Ele tinha que descer do seu posto, né? E o homem mais velho ainda correr, aí era mais inconcebível ainda. Então eu acho que ele quebra mais um paradigma, né? Que é dizer assim: bom, eu tô me importando o que vocês vão pensar, eu quero só abraçar meu filho, e aí eu não quero nem saber o que vocês vão pensar. Eu fico imaginando as outras pessoas comentando assim: o filho voltou, meu Deus, o cara correndo. Sabe? Eu fico imaginando assim, essa cena. Realmente é uma cena que choca bastante as pessoas dentro desse contexto de cultura judaica, né? Então, esse é um dos apontamentos também. E aí eu acho que o filho fica com aquela cara de surpresa, sabe? Tipo, porque ele já estava vindo com o discurso preparado, dizendo: vou chegar lá, vou dizer isso e beleza, fechou. E aí o filho jamais acho que ia pensar que o pai ia reagir assim. E aí e acho que muitos de nós buscamos a Deus com essa mentalidade, né? De ser surpreendido pelo amor de Deus, assim. Acho que não sei nem se é de ser surpreendido pelo amor, mas dessa insegurança de como vai ser recepcionado. Né? Eu tô indo para Deus, eu acho que ele vai me recepcionar de uma maneira ruim, porque afinal eu pequei contra ele. Ele tá chateadão. Ele vai tá comigo. Né? Tá comigo. Bem isso. Então a seguir, o pai passa a instrução pro servos, vira pro servo e fala: ô pessoal, vamos organizar aqui, vamos dar um trato nesse menino aqui e vamos organizar uma festa, porque esse meu filho estava perdido, ele voltou. Ele estava morto e ele voltou, né? Vai dizer assim. O que eu acho interessante também, né, nessa fala do pai de dar um trato no filho, acho que uma das coisas, cada coisa tem uma representatividade muito grande, mas uma das coisas muito interessantes é que ele fala para colocar uma sandália no pé. E o que acontecia naquela época é que só os nobres tinham sandália para colocar nos pés. O escravo não. O escravo andava descalço. E o filho vai em busca do pai para ser um escravo, para andar descalço. E o pai fala isso que não, coloca uma sandália no pé dele. Então tem toda uma relação com o que a gente vive hoje também. Porque quando a gente vai em busca do pai, mesmo que nós vamos como escravos, né, a gente não sou nada diante, mas a gente acredita assim que sendo fiel, dando dízimo em dia, comparecendo à igreja, trabalhando certinho, né? Meu pai vai me dar um sapato. E o que Deus faz, o pai não quer saber, você vai trabalhar, você vai tomar jeito na vida, não, toma um sapato. E é isso que tem tudo a ver. E daí também tem uma outra simbologia que é do anel, né? Diz que o pai põe um anel. E dentro dessa cultura, o anel representava um posto, representava um título mesmo. Por exemplo, você vai pegar lá o texto em Gênesis 41, 42, é uma menção ao anel que o faraó deu a José, né? Quando titulou ele um dos maiores cargos do Egito, ele pega e põe um anel que simboliza exatamente essa titulação, né?
o Thiago está falando ali, ele perguntou, o pessoal já respondeu. Após a volta do arrependimento, existe alguma dívida ou o processo temos que pagar? Jesus acabou com isso. É justamente o que eu estou falando aqui, que se a gente tivesse a dívida, a gente ia ter que chegar, ia ter que trabalhar até conquistar o sapato. Mas não, Deus já vem e já coloca o Nike Shox no pé. Ele já dá do melhor, assim, porque não existe mais dívida. Porque a dívida já foi paga na cruz, como o pessoal falou ali. Esse negócio de maldição é um negócio que eu não sei em que contexto que apareceu. Mas dizer que alguém é amaldiçoado é como se a gente dissesse que a cruz de Cristo não valeu pra nada. Ou seja, Cristo morreu, pagou um preço, mas isso aí não representa nada. Porque hoje se eu amaldiçoar alguém, eu acabo com o sacrifício da cruz. Isso existia no Velho Testamento, realmente existia algumas menções à maldição hereditária, não tinha cruz. Mas com Cristo isso acabou. Tá? Não existe mais essa carga. Acabou, né? A cruz é... O ponto do começo ao fim, né? Então, em Cristo tudo acaba. Né? Exato. Não existe mais essa história de ter maldição para trás ou... Em haver. Isso não existe. A nossa dívida já foi paga. É isso que Paulo fala. Que a cédula que tinha contra nós, Jesus rasgou na cruz. Então, foi cravado na cruz, foi rasgado na cruz. Então, já era, né? Não tem mais... não tem como mais dizer que o pecado não diz mais quem nós somos, porque Jesus já deu uma titulação pra gente. É nesse sentido. O Carlinhos disse, tô andando muito como o Leal, assumindo até mesmo o discurso. É porque ela é minha namorada, pra quem não sabe. Carlinhos, então ela anda muito comigo, né? Te amo, meu amor. Então ele passa a instrução pros servos e diz assim, bom, volta lá, busca e treina, vamos trazer a dignidade desse menino de volta, pelo menos publicamente e de fato também, né? Aí quando o menino começa a querer falar, o pai, imagina mais ou menos o pai, esquece, acabou, não precisa falar mais nada. Não quero nem saber as suas razões, eu não quero saber suas desculpas, situações motivacionais que fizeram com que você tomasse aquela decisão, eu só quero que você dê um abraço em mim porque você é meu filho. Então esse é o comportamento de Deus. E é interessante que é exatamente isso que acontece. Porque quando a gente lê a Bíblia e a gente vê o que o filho pensou que ia falar para o pai é isso. Pai, eu pequei contra ti e não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um de seus empregados. E quando ele chega diante do pai, ele fala, pai, eu pequei contra ti e pronto. E eu acho que Jesus contou a história desse jeito para dar essa ideia mesmo de que... E faz uma total alusão a tudo, né? Que a gente não sabe nem orar como convém. Exato. É como que se a gente começasse a orar e o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, já para na metade. Esse cara não sabe nem o que está falando. E é isso que ele quer dizer. Exatamente. Então esse é como eu vejo também essa questão. Aí o pai deseja fazer uma festa, né, que tenha uma alegria nisso, para redimir essa honra do filho que ele tinha perdido, e também para redimir ele perante aos outros que talvez tivessem julgado, esse filho mal criado, esse filho sem noção. E aí aparece uma figura interessante que o texto vai dizer. Vou pedir para ler aqui só para a gente chegar no final mesmo e já deu o nosso horário quase ali. Então só para finalizar, aparece a figura desse filho mais velho. E também são muitos. O comportamento desse filho também, eu acho que dentro da massa evangélica ou da massa gospel é o que a gente mais encontra aí, nesse contexto. Você vai ler? Isso, o Lucas 15, a partir do... Deixa eu ver onde começa o filho. Do 25. 25. Fala assim, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. E aí então aparece essa figura do filho mais velho, que é um filho que ele é uma sumidade no comportamento. Ou seja, ele é impecável. É um cara que tudo que o pai havia pedido para ele fazer, ele fez. E então esse filho ele imaginou que ele merecia pelo menos a mesma coisa que o filho, né? Que o outro filho. E aí esse filho é um filho comportado, que tem essa mentalidade de que eu estou fazendo por ser comportadinho. E este é o pecado que se sente mais digno, é o pecador que se sente mais digno pelo seu próprio mérito. Justamente, é o que ele estava fazendo, né? A Bíblia fala que ele estava no campo, ou seja, estava trabalhando. Enquanto o pai estava nessa alegria, ele estava lá trabalhando, ocupado com outra coisa. E ele volta nisso, né? Ele volta nesse contexto. Pensando, eu estava trabalhando e eu não tenho nada para comemorar com meus amigos. E esse filho que estava com as prostitutas, o senhor vem fazer festa para ele. O senhor faz festa para ele. Então, esse irmão mais velho que se julgava um modelo de trabalhador, ou modelo de desempenho, né? Mas ele também tinha a mesma percepção que o filho teve ali. Uma das coisas que eu notei é que quando o filho lá comendo na questão dos porcos, comendo a comida dos porcos, ele se percebeu o filho. Aliás, não se percebeu o filho, se percebeu o servo. E esse é o mesmo comportamento que o filho mais velho vai ter. Mesmo tendo ficado em casa, tendo presenciado toda essa questão, ele diz assim: bom, eu sou um bom trabalhador. Eu não sei se você lembra que eu sou seu filho, mas eu sou um bom trabalhador. Esse é o comportamento do filho. Quanta gente também tem experimentado essa coisa de dizer assim: bom, Deus, eu estou fazendo, e ai de você se você não me der uma festa com meus amigos. Porque eu mereço, pô, afinal das contas. Eu jejuo, como vai dizer lá depois o fariseu, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu canto no louvor, eu participo. Meu, você não tem o que falar de mim. Você não tem como apontar. E também que isso também é uma ilusão, né? A pessoa cair numa condição de dizer assim: bom, você não tem nada para cobrar de mim. Primeiro que quem não recorre na lei não existe, né? Ele já é mentiroso, vai dizer isso. E você citou a história que Jesus conta do publicano e do fariseu. Que o fariseu fala: eu jejuo 2 vezes por semana. A lei de Moisés mandava jejuar 1 vez por ano. Ou seja, faço mais do que você manda. É exatamente o que o Vinícius Souza está falando, a tentativa da justificação pelas obras. Você está dando o melhor novilho para o seu filho que não fez nada, mas e eu? A minha justificativa está aqui. Eu trabalho, eu estava no campo trabalhando. Eu estou com o Senhor o tempo todo. Eu fiz por merecer, né? É como se ele estivesse dizendo: trata desse seu filho aí, que a vida dele é um desastre. Coloca ele na clínica de reabilitação. Esse cara aí tá gastando dinheiro na cara. É bem isso mesmo. E é engraçado que, inclusive nas nossas orações, a gente age dessa maneira, né? Dizer assim: Pai, sua palavra diz. O senhor sabe. Eu acho engraçado, a gente gosta de citar a Bíblia para Deus. Como se o próprio autor não conhecesse a Bíblia. Assim, bom, o senhor sabe o que eu fiz, pai, o que eu tô passando, né? O cara gosta de dizer assim: bom, eu tô merecendo isso, entendeu? Eu tô tentando convencer a Deus de que eu preciso daquilo ou daquela situação. Isso tem tudo a ver também que a gente é assim, né? Como a gente disse, que um dia a gente é o filho pródigo e no outro dia a gente é o filho rebelde, o filho mais velho. A gente também é assim: um dia a gente é o fariseu e no outro dia a gente é o publicano. Porque se o irmão chega na igreja ajoelhado, falando, batendo no peito, falando: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, sou pecador, deixa eu falar: que coisa linda, né? Que coisa bonita. Alguém que reconheceu, coração quebrantado. Aí se no domingo que vem ele chegar e fazer show e falar: ô irmão, que isso? Você já falou isso semana passada. De palhaçada, agora né? você tem que falar assim: não sou mais como aqueles, eu não sou a gente transforma o cara no fariseu. É bem isso. A Mayara vai dizer que o Paulo fala sobre isso lá em Romanos 11:32 e explica bem a situação da justificação pelas obras. É bem isso. Então, só para continuar aqui, o filho tem essa mentalidade do bom comportamento. Ele diz que, como se dissesse assim: bom, você não tem que cobrar de mim, porque tudo que você pediu para fazer eu fiz. E aí essa mentalidade do filho, ela evoca a sua própria justiça. Como se dissesse assim: eu sei, eu sou justo o suficiente para saber o que eu mereço e o que você tem que me dar. Não sei se você está entendendo, mas eu mereço mais do que ele.
Então essa é a mentalidade do filho mais velho. E nós temos muitos filhos mais velhos, né, com essa mentalidade. Dizendo assim, por exemplo, eu já vi pessoas colocando outros que são os pecadores claros, que são claros. Né? Por exemplo, você pode pegar alguém que é adúltero, né? Como vai acontecer uma relação dessa na Bíblia. Pega alguém que é adúltero e fala assim, bom, isso aí já é adúltero, então eu mereço mais do que ele, porque eu nunca adulterei. Então essa é a mentalidade do filho mais velho. Que era bem comportado, né? Então ele não tem essa percepção que é igual a de Cristo, mas tem a mentalidade da meritocracia. Estamos lotados de meritocracia dentro das nossas comunidades. Gente querendo fazer para ser mais santo, para ser mais justo, para ser mais santificado, para parecer mais santo do que o outro, né? Para parecer mais merecedor do que o outro. Isso adoece muito. Então, pode falar. Uma coisa interessante também sobre o comportamento do filho mais velho é isso. Que, sendo filho, é o seguinte: o filho deve abraçar o que o pai abraça. Então, se o irmão dele chega e o pai abraça, o correto era ele fazer o mesmo. Acho que fica essa lição também para nós quando nós estamos nessa situação do filho mais velho. E o filho abraça quem o pai abraça. Ele tem ele tem um referencial, né? Então, até ele usa aquele verbo sirvo, exatamente quando ele fala, eu te sirvo. Ele quer dizer assim, tipo, você não tem que reclamar, entendeu? Porque eu estou trabalhando a seu favor. E eu ouvi uma história de uma pessoa que era um missionário e não conseguia entender a condição que ele estava lá numa situação, né? E aí ele chegou e orou assim para Deus, dizendo, Deus, você tá de brincadeira comigo, porque olha só, acho que eram 14 anos, se não me engano, 14 anos servindo ao Senhor aqui, e o Senhor me faz uma palhaçada dessa, me colocar nessa condição. Talvez alguns não tenham coragem de afrontar o pai dessa maneira, né? Mas em pensamento é essa a mentalidade que o cara tem. De dizer assim, bom, se Deus tá de brincadeira comigo, porque se eu tô fazendo tudo certinho, tô andando na linha, não tô bebendo, não tô fumando, não tô fazendo nada, por que é que eu tô nessa desgraça? Né? Tem gente que pensa que é essa mentalidade, como se, querendo fazer para merecer. E essa é uma coisa também que acaba adoecendo a nossa igreja, né? Então ele usa esse verbo si para demonstra que realmente ele não entendia o significado da relação entre o pai e o filho. Ele se via como um servo e o pai como um patrão. Assim, parecia que a primeira relação deles era de servo. Inclusive isso fica também claro quando ele diz assim, bom, você não deu nenhum bezerro para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Ou seja, a comunhão não é nem com você, é com os meus amigos. Você entende? Então ele não consegue se entender como parte dessa família, né? Ele simplesmente fazia por merecer. O Tiago vai dizer que sei que esse não é o nosso papel, mas como um cristianismo inteligente, seria justo com o filho mais velho o pai dar a outra partilha da herança, visto que já recebeu dele antes? O que você acha, Lu? Seria justo com o filho mais velho o pai dar uma outra partilha na herança? Ele diz assim, acho que quer dizer o seguinte, tudo bem, existem essas pessoas aí que são pessoas que têm essa mentalidade, mas como então a gente fazer, como que o pai poderia fazer uma forma para que ele não se tornasse o que ele é? O que é que ele fala ali? Para o filho mais novo, uma nova chance. Eu acho que o que ele quis dizer assim era pegar a herança do filho mais velho, já que ele havia repartido, e repartir novamente, dando pro filho mais novo. Não, daí seria o oposto, né? Mas uma coisa também interessante que fica no final de tudo é que o que o pai fala pro filho mais velho é isso, tudo que é meu é seu. Então, pro filho mais novo é isso também, tudo que é meu é seu. Existia a lei que mandava fazer essas divisões, mas essa divisão é uma divisão simbólica. Na verdade, tudo que o pai poderia desfrutar, todos os outros dois filhos poderiam desfrutar. E é essa que é a novidade que Cristo quer dizer pra gente. Dizendo, não importa se é mais velho, se é mais novo, tudo que está dentro da minha casa, você pode usufruir, porque você é meu filho. Então é essa a mentalidade que a gente tem. Eu vou tentar correr pra gente não passar muito rápido, tá? Então, o filho mais velho, que é bem comportado, tem essa mentalidade. E ele também tinha uma noção de que não tinha noção de que ele era o filho, né? Ou seja, tudo que era do pai também era seu. Depois ele falou agora.
O filho mais velho que acaba acusando o irmão de ter participado, de ter gasto dinheiro com prostituição, com meretrizes, como ele vai dizer, né? Mas se a gente for analisar o texto lá em cima, como eu disse antes, o texto, a palavra que é utilizada lá no grego, ela vem para representar que o filho usou de maneira imbecil, vamos colocar assim no nosso português, e não necessariamente que ele tenha usado com a meretriz. Esta acusação parte do filho mais velho, que também não quer dizer que ele não tenha gastado com as prostitutas. Mas o filho, você vê que o dedo acusador vem do filho mais velho, e não sem conhecimento de causa, vamos dizer assim. Ele supôs que o filho mais velho tinha feito isso. Este também é o papel do filho mais velho, como é que fala? Considerar que algo tenha acontecido e apontar o dedo para o outro. E aí, sua fala final, o filho mais velho novamente demonstra a sua decepção por seu pai ter matado o filho cevado para festejar o retorno do seu irmão. E na sua concepção, esse ato demonstra certa preferência do pai para o filho mais novo. Está dizendo, bom, você está passando a mão nesse moleque que merece uma surra. Né? Daí, depois de todas essas acusações, o pai ouve quieto aquilo lá, não fala nada. De repente ele diz assim, ele começa já dizendo assim: meu filho. E eu percebi essa parte do texto como se ele estivesse tentando resgatar de novo quem ele é, dizendo assim: tá, mas é o filho? Você entendeu que você é filho? O meu filho. E ele começa a falar pro filho todas aquelas questões, mas ele sempre começa com o meu filho, mais ou menos como Deus faz, né? Quando a gente começa a se sentir estranho, ele fala: filho, lembra quem você é, né? O pai não está somente justificando, e aí o pai começa a explicar tudo que tinha acontecido, né? Ó, seu irmão que estava longe, ele voltou, e isso é um motivo de alegria no meu coração, e por causa disso nós vamos fazer uma festa para celebrar, porque ele estava morto e ele reviveu. O pai explicou, mas isso não é uma justificativa, eu penso que ele está convidando o filho para fazer parte dessa festa. Ele está dizendo assim, bom, não está justificando, dizendo, ó, por causa disso o filho, ele está dizendo: filho, isso está acontecendo, você quer fazer parte com a gente disso? Vamos celebrar que seu filho voltou? Isso é difícil para o filho mais velho, ter que olhar o outro que é inferior a ele e dizer: bom, eu ainda vou ter que fazer festa para esse moleque. Ele vai gastar tudo e eu ainda tenho que fazer festa para ele. Essa parábola, ela denota o contexto que Jesus a conta, né? Porque o que ele estava ensinando, e chegavam os publicanos e os gentios ali para ouvir, e os fariseus murmuravam, falavam: olha só que tipo de gente ele é. E ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, que é essa aqui que fecha essa série das 3 parábolas. E é o contexto, porque os fariseus, eles viviam nessa adoração pública. Todos sabiam o que eles estavam fazendo, todos sabiam que, de certo modo, eram as pessoas que se conectavam com Deus, mas eles tinham essa inveja desse amor. Vida dupla, né? Eles tinham essa inveja desse amor que o filho mais novo recebe. O filho mais velho tem inveja desse amor que o filho mais novo recebe. E é o contexto ali. Os fariseus, eles tinham inveja dessa graça que era derramada por aqueles pecadores tão horrendos que estavam chegando perto de Jesus. Por isso eles reclamavam. Por isso o filho mais velho reclama do filho mais novo. Um jeito fácil de ficar religioso é do seguinte: gente brava. Gente religiosa é brava. Ele viu o irmão que adulterou entrando na igreja e fala: aquele lá entrando aqui de novo. Gente brava é gente que é religioso. E gente meritocrata, gente que fala: bom, ele nem tem a cara de pau de vir aqui, olha só, tá entrando de novo aqui. Nem pra baixar pra orar aqui, né? Nem pra pedir perdão pra igreja, né? Tem gente que diz que tem que pedir perdão pra igreja. É uma característica que eu sempre falo do orgulho espiritual. O orgulho espiritual acaba com... O Jonathan Edwards diz que o orgulho espiritual é o principal pecado que vai atrapalhar quem quer avançar no cristianismo. Então, é isso. É esse orgulho espiritual. Ficar por trás apontando os erros dos outros, ou ficar por trás falando: aquele cara tá ali, mas tudo começou em mim. Eu gosto assim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é o que acaba com a maturidade cristã de qualquer pessoa. Esses dias eu tava percebendo uma coisa que, por exemplo, em velório, você vê um negócio muito engraçado, né? Que
todo mundo quer parecer próximo do defunto. Tem gente que fala assim, ontem mesmo eu estava com ele. Outro fala assim, não, há 15 minutos atrás eu estava com ele. Então, até quando é um motivo ruim, a pessoa quer aparecer mais do que o principal, que no caso ali é o morto. Né? E aí eu chamei atenção para esse sentimento mesmo, de que a gente realmente quer aparecer de qualquer jeito. Né? Quem se orgulha de dizer, não, tudo bem, mas eu, e essa é a tendência do fariseu mesmo, né? Dizer, mas eu tananã, eu fiz isso, fiz aquilo. Quanto mais, não é uma regra, mas ver de regra é isso, quanto mais a pessoa quer se aparecer, é o nível de orgulho espiritual oculto. Quanto mais ela fica... E é engraçado porque a tendência da igreja de hoje é uma igreja que busca uma notoriedade. Ou seja, ela não se importa com um testemunho real, ela se importa com uma notoriedade. Então, se os caras se reúnem lá no Congresso Nacional para dizer, não, nós somos cristãos e tal, a gente ora, isso aí é uma busca por uma notoriedade, né? Que querem satisfazer, na realidade, uma autoafirmação de si mesmo, uma autoafirmação da sua fé, sem se importar se realmente é aquilo que ele vive. Pelo menos o que ele professa. Agora, se ele vive, é outra história. Tem a igreja evangélica hoje quer ser notada e, na verdade, é a grande ânsia. A gente tem que colocar um presidente evangélico, a gente tem que colocar um governador evangélico. E aí ela vem travestida disso, de que é nosso modo de Deus ser o Deus dessa nação. Ela vem travestida ela vem embrulhada nesse pacote, mas lá dentro o que tem é isso. Eu preciso me afirmar, eu preciso ter essa notoriedade. Hoje em dia tem muito mais conselho de pastor se reunindo com o prefeito para pedir, você tem que liberar para as igrejas fazer mais coisa, porque a gente quer subir no palanque para dar opinião, do que conselho de pastor se reunindo com o prefeito para falar, nós somos uma comunidade evangélica de 3.000 pessoas nessa cidade, a gente quer saber como é que a gente pode servir, o que você precisa? Tá sem prédio para fazer posto? Pode fazer na igreja. Essa notoriedade pro lado errado. Né? Eu tô numa comunidade ali onde não tem escola. Vocês não querem utilizar ali nosso local para fazer isso? Na minha comunidade existem médicos que podem ajudar vocês lá naquela questão da saúde. Então esse papel a gente não tá preocupado, a gente realmente quer aparecer, né? Igual você falou. Uma coisa interessante que eu tava lendo esses dias é que seria muito fácil para Deus, nesse contexto de Jesus ou dos apóstolos, e se ele tivesse eleito alguém, uma pessoa do monte de gente que tinha no mundo, e colocado no lugar do imperador romano. Não era mais fácil? Um dos apóstolos. Um dos apóstolos. Não, Pedrão, agora você vai ser o imperador romano. Não, bota o cristianismo na cabeça dos outros. E aí as pessoas vão pensar assim, mas, por exemplo, Constantino, ele se converteu. Constantino não aguentou a bucha do cristianismo. Porque enquanto a sua guarda imperial batia nos cristãos, os cristãos davam testemunho. Não, é isso que a gente acredita, a gente vai morrer por isso. E aí os guardas da guarda pretoriana, que falam, né? Os guardas começaram a se converter por ver o testemunho dos outros. Falaram, que negócio é isso aí? Os caras estão morrendo, que chega a tal nível na vida dos caras, que os caras morrem por isso. Eu quero conhecer isso. E aí o Império Romano, aos poucos, o cristianismo foi entrando no Império Romano. E aí Constantino, talvez, né, uma análise, talvez... que não dá pra conhecer a real intenção dele, mas eu percebo que ele não tinha mais pra onde correr, entendeu? O cristianismo já estava tomado dentro do próprio império dele. Então as pessoas falam, mas aí Constantino acabou colocando o cristianismo, assim, né? Ele é tido como legitimando o fundador do cristianismo enquanto religião do Estado. Mas quem fez esse movimento foi a igreja da época, que acabou tendo um testemunho assim que era imbatível. As pessoas se converteu muito, porque essa era uma realidade tão existencial na igreja que as pessoas ficavam querendo saber que troço é esse que deixa o povo louco. E não se apareceu de cima para baixo, isso. De baixo para cima. Quando você viu, ele tinha virado cristão, né? E é bem isso mesmo. Então daí, só para encerrar aqui, a parábola não diz a resposta final do irmão mais velho, né? Se ele entra na festa, se ele vai embora, se ele fica bravo. Eu imagino que Jesus não contou o final dessa história porque essa história não acaba. Como a gente falou aqui, uma hora os cristãos são o seu filho mais velho, uma hora eles vão ser o mais novo, e vai ficar nesse ciclo eternamente. Uma hora eu sou mais santo, uma hora eu sou pecador. Uma hora eu sou mais santo e faço uma estima de mim mesmo. Quando eu caio, eu falo, meu Deus, eu não era tudo isso. E aí eu fico nesse ciclo. Né? Então eu acredito que por isso que Jesus não pôs
não pôs uma razão para ninguém. Ele diz, não, o filho mais velho estava certo ou o filho mais novo estava certo. E nós vivemos isso constantemente, o tempo todo, essa mentalidade dos dois filhos, né? Então, o que podemos concluir com toda essa história? Que tanto o filho que estava geograficamente longe de Deus, ou do pai, né, figura do pai, quanto o que estava perto, ou seja, estava dentro de Jerusalém, agiram de maneira desamorosa ao pai. Um porque queria comprar o pai pelo seu mérito, e o outro porque fez um descaso total do pai. E quase que matou o pai, né? Na verdade, acabou matando, né, o pai, em palavras. Então, e o perdão de Deus, ou o perdão do pai, né, desse pai que tipifica Deus, seria somente concedido por meio dessa comunhão na mesa. Ou seja, os dois estariam em comunhão, os três no caso, estariam em comunhão quando eles partilhassem da mesma festa. E sentassem à mesa com o pai, conversassem com o pai, falar, filho, talvez eu imagino, né, que poderia ter acontecido isso. O outro filho também ter caído em si, da sua condição de meritocracia, entrado na festa e dizendo assim, poxa, o que aconteceu lá, irmão? Como é que foi lá essa sua aventura maluca aí? Me conta, vamos se aproximar. Né? Eu queria crer nisso, né? Mas Jesus não dá um final para essa história exatamente por isso. Né? Então, eu acredito que a única forma que nós obtemos o perdão do Pai é tendo essa comunhão da mesa e também tendo não perdendo essa consciência de que existe uma filiação. Tá? Deus é o nosso Pai e nós somos o Filho dele. Então não tem outra coisa que nos faça modificar essa mentalidade. Acho que isso precisa estar bem claro para a igreja. Dizer, bom, eu sou filho de Deus. Então, eu acho engraçado essa questão da identidade, porque hoje quando te perguntam assim, ô Lu, quem é você? O que você fala? Fala, eu sou RP. Eu trabalho em tal lugar. Eu trabalho em tal lugar. Então a minha identidade é o que eu trabalho. E isso é nada mais, nada menos do que a mentalidade do filho mais velho. Né? Essa mentalidade que eu sou o que eu faço. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer e pensar é o que nós fizemos, por exemplo, o que nós fizemos para ser filho de quem nós somos? O que você fez pro seu pai, Lu, para ele ser filho dele? Já dizia Lulu Santos, eu não pedi para nascer. Exatamente. Então, a condição de filho é uma condição natural, uma condição que não foi, eu já sou filho. Então quer dizer que se meu pai me deserdar, ele pode me deserdar verbalmente, ele pode dizer que ele não quer mais que eu pise na casa dele, mas ele não consegue tirar a verdade absoluta de que eu sou filho dele e o sangue que corre na veia dele corre no meu. Não tem mais outra verdade além disso. O filho pode até deixar de ser filho, mas o pai não deixa de ser pai. O pai nunca deixa de ser pai, porque o sangue dele é o mesmo que o meu. Então não tem como eu comprar a minha filiação. Né? O máximo que eu vou conseguir é ser adotado. Né? E aí sendo adotado, nem quero fazer referência à realidade humana aqui, mas sendo adotado não tem condição. Você vai viver como o pai, mas você não é filho do pai. Você, tudo bem, você tem os trejeitos do pai. Você fala como o pai, você se comporta como o pai, mas você não é filho do pai. Quanta gente é assim, é filho adotado de Deus. Né? É um filho que parece filho de Deus, que mora na mesma casa que Deus, né? No caso no templo ali, está junto com os filhos de Deus, mas não é filho de Deus. É o que vai dizer lá que são os inimigos da cruz. É gente que parece, mas não é. E quem quase não é. E quem é 99% filho é 100% não filho. É bem isso. Então eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter o tempo todo, de que precisamos sentar nessa mesa, e essa mesa está posta pra gente, sim. Está posta para todos os seres humanos que creem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio trazer por meio da cruz a realidade de que nós somos realmente esse filho de Deus. E a cruz vem dar essa conotação para ele. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Essa concepção a gente não pode perder. De que nós somos filhos e que Deus nos quer sentado à mesa. Não importa se você deitou com meretrizes, não importa se você esteve no chiqueiro, Deus nos quer na mesa com Ele. E Ele não quer nem saber as suas desculpas. Né? Eu acho que quando essa realidade cair em nós, quando essa verdade realmente entrar na nossa consciência, a partir daí a gente pode dizer que a gente é filho de Deus. Isso aí.